E aí galera, tudo tranquilo? Chegamos ao grandioso momento, os playoffs, o singular formato de campeonato do automobilismo mundial que a NASCAR adota. São 3 rodadas com 3 corridas cada, e a cada ciclo concluído, 4 pilotos deixam a disputa pelo título, até restarem 4 para a grande final em Phoenix. Para se garantir na fase seguinte, basta vencer uma das 3 corridas ou somar pontos suficientes nas 3 corridas. O Round of 16, o round de 16, começa na etapa de Atlanta, passa por Bristol e se encerra no misto de Watkins Glen. Não, esse Watkins Glen, para quem acompanha o futebol, não tem nada a ver com o Olin Watkins do Aston Villa. Eu não podia perder a oportunidade dessa piada. E é com isso que vamos começando a última parte do resumo da temporada de 2024. Vamos que vamos! Na rodada de abertura em Atlanta, Michael McDowell cravou a pole position mais uma vez e largou com Ryan Blaney ao seu lado. O atual campeão tomou a liderança na metade do estágio, se colocando como provisório classificado para a próxima fase, até que um acidente ocasionado pelo furo do pneu de Kyle Larson gerou uma bandeira amarela. O 5 bateu forte no muro e coletou Chase Briscoe na batida. Ambos abandonaram a prova. A amarela concedeu a Blaney a vitória no estágio. E na relargada para o segundo segmento, outro Penske pulou para a frente, Austin Cindric. O piloto do 2 se manteve na liderança até a bandeira quadriculada do fim do segmento. A Penske dominava a corrida até o momento. Na sequência, o reinício de prova contou com novos personagens. McDowell voltando para a frente e Ty Gibbs, Chastain e Kyle Busch chegaram para brigar pela ponta junto dele. Ocorreu uma amarela a poucas voltas do fim, e no overtime, Joey Logano foi assessorado por Ryan Blaney e se manteve à frente do 99 de Daniel Suarez, rumando para sua segunda vitória no ano e a passagem garantida para a próxima fase do playoff. Ainda na última curva, um acidente envolveu Bubba Wallace, Denny Hamlin e Harrison Burton. O top 5 ficou com Suarez, Blaney, Bell e Bowman fechando. Na zona de eliminação, Harrison Burton, Chase Briscoe, Truex Jr. e Brad Keselowski estavam ameaçados de ficar para trás. De Atlanta, vamos para Nova York. Estado de Nova York, é claro, não é a cidade. Circuito misto de Watkins Glen, uma pista marcante da costa leste dos Estados Unidos. Ross Chastain ficou com a pole position e foi o piloto mais dominante do dia, liderando 51 das 90 voltas da prova. Mas logo no início, um vacilo de Corey LaJoie condenou o dia de Ryan Blaney e outros pilotos, como Denny Hamlin e Christopher Bell, se envolveram na pancadaria. Martin Truex Jr. não parou antes do fim do segmento e conquistou o ponto extra. Já o segundo segmento parecia que iria fluir sem amarelas, até que Daniel Suarez ficou preso na área de escape e trouxe mais uma interrupção para a prova, dando a vitória do estádio para seu companheiro Chastain. Vale destacar a presença de um homem ilustre na prova, Juan Pablo Montoya. O veterano que competiu algumas temporadas pela Chip Ganassi apareceu no carro 50 da 2311 e relargou entre os 10 primeiros para o último estágio. Chris Buescher surgiu como incógnita inesperada na equação, liderando diversas voltas do trecho final, com Shane Van Gisbergen em segundo. Algumas amarelas geraram diferentes estratégias, até que em uma das relargadas, Joey Logano errou na subida rumo a bus stop e tocou em Brad Keselowski. O carro 6 acertou William Byron, que vinha por fora, e ambos bateram forte no muro, com o 24 ficando com rodas girando em falso no ar. Na relargada, Todd Gilliland faz o que pilotos de seu calibre costumam fazer: sujeira. Espalhou demais e mandou Josh Berry para o muro, e logo atrás, Kyle Busch, Martin Truex Jr. e Tyler Reddick se atrapalharam para evitar o acidente. Outro reinício, e aqui ocorreu uma das melhores batalhas da temporada: Van Gisbergen contra Buescher. O protegido de Brad Keselowski relargou na frente, mas teve a primeira posição roubada pelo neozelandês devido ao novato Carson Hocevar estar atrapalhando a briga. E, lembrando a muitos, o épico duelo entre Brad Keselowski e Marcos Ambrose, mais de 10 anos atrás. O público assistiu a uma ultrapassagem fenomenal de Buescher após a bus stop na última volta, e o campeão de 2015 da Xfinity Series tomou a ponta no último momento, rumando para sua 6ª vitória na categoria e a primeira dele no ano. Van Gisbergen, Carson Hocevar, Ross Chastain e Zane Smith completaram este exótico top 5. O melhor dos pilotos do playoff foi Chase Briscoe em 6º,
Com esse resultado, o piloto do 14 jogou Denny Hamlin para a zona de eliminação, junto de Keselowski, Truex Jr. e Burton. Partiu retornar para o estado do Tennessee e mais uma vez para o oval de Bristol. O retorno após a caótica corrida do início da temporada. Essa, já antecipo, foi a pior corrida da temporada disparado junto com o All-Star Race. Alex Bowman partiu da pole position com Kyle Larson ao seu lado. O piloto do 48 segurou a ponta por 34 voltas e foi o segundo que mais liderou durante a noite. Então, sim, se quem liderou 34 foi o segundo, a expectativa é que ou muita gente liderou a prova ou alguém liderou muitas. E o que aconteceu foi que Kyle Larson liderou muitas voltas. O piloto do 5 assumiu a primeira posição e de lá não saiu mais até a bandeira quadriculada. Larson liderou 462 das 500 voltas disputadas no circuito, vencendo os 3 segmentos. Daniel Suarez, que está nos playoffs, teve uma prova terrível, e Harrison Burton teve que ir para a garagem com problemas em seu carro. Já Denny Hamlin pontuou muito bem nos 2 estágios e jogou seu companheiro e futuro chefe de equipe, Ty Gibbs, para a zona de eliminação. Não chefe de equipe de mecânicos, né? Dono, porque o Ty Gibbs é o herdeiro do Joey Gibbs. Um dos, pelo menos. Kyle Larson venceu a corrida com Chase Elliott, Bubba Wallace, Denny Hamlin, Christopher Bell fechando os 5 primeiros. E os eliminados da rodada foram Ty Gibbs, Martin Truex Jr., Brad Keselowski e Harrison Burton, 2 campeões já indo de base e mais 2 pilotos novatos, meio novatos, né, mas recentes, jovens ainda na categoria, que não são novatos, tá. Pilotos jovens, tá, eu me babei aqui. Esta foi a 5ª vitória de Kyle Larson no ano e a 2ª dele em Bristol nas últimas 4 temporadas. Antes de comentarmos a próxima rodada, foi confirmado pela equipe Colin que Ty Dillon, irmão de Austin Dillon, irá ocupar a vaga de Daniel Hemrick na equipe e guiará o carro com a numeração de 10, do número 10, é o que tudo indica, na temporada de 2025. Enfim, vamos para o próximo round, né? Em round de 16 feito, bora pro round of 12, round de 12, com início na etapa do Kansas. A prova teve início com Christopher Bell saindo da primeira posição, e o piloto do 20 liderou até que teve um breve contato com o muro, e William Byron da Hendrick tomou a ponta e venceu o primeiro segmento. Na parte final do segundo estágio, Alex Bowman deu um salto para vencê-la, enquanto Bell ficava pela linha de fora e tocava o muro mais uma vez. O 20 liderou 122 das primeiras 160 voltas da corrida, mas não foi capaz de vencer nenhum dos segmentos. Faltando 30 voltas para o final, os pilotos do playoff tinham deixado o protagonismo para os que não estão disputando o título, e aí Ross Chastain e Kyle Busch apareceram na frente. O piloto do 8 liderava, para minha alegria, até que vacilou ao tentar ultrapassar Chase Briscoe, rodando chamando amarelo, jogando a última grande chance de manter seu recorde de vitórias no lixo. Ross Chastain comandou a relargada, e mesmo com uma pressão imparável de William Byron, passou na start-finish line na primeira posição. Vitória para o homem da melancia. Essa foi a 5ª vitória da carreira de Ross Chastain na Cup Series, que foi seguido de William Byron, Truex Jr., Ryan Blaney e Ty Gibbs no top 5. Ao final da prova, Austin Cindric, Chase Briscoe, Daniel Suarez e Tyler Reddick estavam abaixo da linha de corte. A 5ª etapa dos playoffs, segunda do round de 12, que marca a metade dessa parte do campeonato, ocorreu no lendário circuito de Talladega, onde tudo pode acontecer. Yellowwood 500 de 2024, a corrida que marcou a história por um motivo e você deve saber qual foi. Em todas as etapas de Super Speed da temporada, Michael McDowell largou na primeira fila e não foi diferente em Talladega. A prova estava muito disputada, com os pilotos querendo avançar. Então Chris Buescher venceu o primeiro segmento com Stenhouse Jr. terminando em segundo. No estágio seguinte, as montadoras pararam mais unidas, e Austin Cindric liderou o trecho final e venceu esse estágio. Inclusive, o pelotão chegou a ter 4 filas lado a lado em um período. Na quadriculada, Ryan Blaney teve um contato com Ross Chastain e bateu forte no muro. Joey Logano foi coletado no acidente. Kyle Busch liderou o reinício de prova, mas não demorou para Cindric se reposicionar na liderança. 2 grandes filas se estabeleceram, com Stenhouse Jr. e Austin Cindric as liderando. Até que, com menos de 10 voltas para a final, ao tentar superar o retardatário Todd Gilliland, Brad Keselowski tocou em Austin Cindric, e o piloto do 2 perdeu o controle.
Na tentativa de evitar o acidente, diversos pilotos se enroscaram entre si e o maior Big One dos últimos tempos em número de carros envolvidos ocorreu. Ao todo, 28 dos 40 carros que largaram se envolveram, e considerando que 2 já não estavam correndo antes do acidente, foram 10 carros apenas que se salvaram dos que estavam na pista, incluindo Kyle Larson e William Byron. Stenhouse Jr. largou ao lado de Brett Keselowski e se segurou na liderança até a quadriculada, com auxílio de William Byron. O piloto do 24 ainda tentou um avanço final, na última volta, mas não poderia alcançar os 6:47 a tempo. Stenhouse cruzou poucos milésimos à frente de Keselowski e então conquistou sua 4ª vitória na carreira. E essa também foi a 4ª vitória de Stenhouse em Super Speedways. Keselowski, William Byron, Kyle Larson e Eric Jones completaram o top 5. Com os acidentes que ocorreram, Joey Logano acabou indo para a zona de eliminação e Reddick subiu para a zona de classificação, enquanto Soares, Briscoe e Cindric permaneceram ameaçados de ficar para trás. A etapa seguinte seria um circuito misto, o Roval de Charlotte. Um circuito misto montado com alguns pedaços do oval de Charlotte e alguns outros inseridos dentro do complexo do circuito. Os pilotos retornaram à Carolina do Norte para disputarem 109 voltas de corrida. Shane Van Gisbergen, a bordo do carro 13 da Collin Racing, largou da pole position e liderou a prova até parar em bandeira verde, deixando a liderança para Tyler Reddick. O piloto do 45 se manteve na pista e venceu o primeiro segmento. A batalha pela última vaga para o Round of Fate estava entre Joey Logano, Tyler Reddick, Denny Hamlin e Alex Bowman. Kyle Larson relargou ao lado de Van Gisbergen para o segundo segmento, e nas primeiras voltas, Austin Dillon rodou na curva 7, e Reddick quase colidiu com os carros à frente, dando um salto e danificando seu próprio veículo. Por sorte, uma bandeira amarela foi deflagrada voltas depois. Alex Bowman venceu o estágio, e Reddick estava sendo eliminado até aquele momento. Em caso de empate, o 22 passaria devido aos melhores resultados dentro da mesma rodada do playoff. A briga se acirrou quando Reddick parou nos pits e voltou feito um foguete, ganhando diversas posições na pista e se aproximando dos 10 primeiros. Logano, que para todos os fãs dele e para quem assiste NASCAR, todo mundo sabe que ele não é um piloto de boas apresentações de circuito misto com apenas uma vitória em Watkins Glen, lá em 2015. E desse modo ele começou a ser superado pelos adversários, caindo de 5º para 8º e perdendo a posição de classificado para Tyler Reddick. Lá na frente, Kyle Larson abriu vantagem e controlou as voltas finais, rumando para sua 6ª vitória na temporada e a 2ª de sua carreira no Roval. Christopher Bell foi o 2º, William Byron 3º, Austin Cindric em 4º e Chase Elliott em 5º. Os eliminados foram Daniel Soares, Chase Briscoe, Austin Cindric e Joey Logano. Por um período limitado, Joey Logano. Antes de seguirmos rumo ao Round of Fate, menos de 24 horas depois da quadriculada, a NASCAR confirmou a desclassificação de Alex Bowman, devido seu carro estar abaixo do peso mínimo requisitado. A equipe acusou que seria cortesia do salto que o 48 deu na zebra em um momento da prova, e que os danos teriam provocado a queda de peças e a diminuição do peso. Porém, não foi dessa vez que o Mr. Hendrick conseguiu convencer a direção da Cup Series. E então o 48 foi jogado para fora dos playoffs. E quem entrou em seu lugar? O bicampeão da Cup Series, Joey Logano. Se não fosse por essa falha da equipe Hendrick, Joey Logano teria uma história diferente para contar para seus filhos em alguns anos. E vale ressaltar, se não fosse a desclassificação de Bowman, que não foi tão bom, né? Bowman não foi tão bom. A Hendrick se tornaria a 3ª equipe a inserir seus 4 carros no Round of Fate em alguma temporada, junto da Stuart Haas na temporada de 2018 com Aric Almirola, Kurt Busch, Clint Bowyer e Kevin Harvick, e a Joe Gibbs Racing de 2016 com Carl Edwards, Matt Kenseth, Denny Hamlin e Kyle Busch. Agora, faltam apenas 3 etapas separando os 8 finalistas da grande decisão da categoria em Phoenix. Somente 4 iriam se classificar. As corridas seriam em Las Vegas, Homestead, Miami e Martinsville. E bom, primeiro Las Vegas. Antes mesmo da prova, no treino livre, Ryan Blaney bateu no muro entre as curvas 1 e 2 e teria de utilizar seu carro reserva para a corrida. Christopher Bell largou na pole position ao lado de Tyler Reddick. O piloto do 20 dominou o segmento, mas foi superado por Reddick, que acabou como vencedor dessa primeira parte da corrida e levando um ponto extra para casa.
Na relargada, Denny Hamlin veio para frente, enquanto uma confusão se desenrolou no meio do pelotão. Martin Truex Jr. subiu demais, enquanto Chase Elliott estava ao seu lado. O 9 subiu levemente com o toque e acertou Tyler Reddick, que estava vindo feito um maluco pela linha de cima. Ambos foram para o muro e voltaram para a pista coletando Brad Keselowski no acidente. O 45 chegou a dar uma capotada ao encontrar o desnível entre a grama e o asfalto. Dois pilotos do playoff se complicaram com esse lance, Reddick e Elliott, enquanto lá na frente, Christopher Bell tinha o melhor carro da prova e dominou o segundo estágio sem dificuldade. Após a relargada, Bell manteve a ponta, mas a corrida teve uma longa sessão em bandeira verde até o final, e os pilotos diversificaram as estratégias. Um deles, Joey Logano, o campeão nas temporadas de 2018 e 2022, fez uma parceria com o mecânico-chefe Paul Wolff. Ambos estão trabalhando juntos desde 2020, e então, essa dupla fez algo genial. A estratégia foi economizar combustível o quanto pudesse após as paradas, e assim foi feito. A 30 voltas do fim, Daniel Suarez liderava, com Joey Logano em segundo. Christopher Bell parou e voltou para a pista feito um míssil, passando todos que podiam em busca da liderança. Faltando 5 voltas, Logano tomou a ponta e contou com a ajuda de Ryan Blaney para economizar mais combustível e manter a vantagem sobre Bell. O piloto do 20 chegou perto, mas não o bastante. Vitória de Joey Logano. Essa foi a terceira vitória de Joey Logano na temporada, a quarta dele na pista de Las Vegas, se tornando o recordista de triunfos dentre os pilotos ativos ao lado de Jimmy Johnson, que não é ativo, mas vamos considerar. E também a vitória o tornou o primeiro classificado para a grande final da categoria, a sexta final de sua carreira. E, né, ele participa final sim, final não. Bem, Christopher Bell foi o segundo colocado após liderar 155 das 267 voltas e gritou no rádio após a quadricular. O top 5 terminou com Daniel Suarez em terceiro, William Byron em quarto e Alex Bowman em quinto. A situação do playoff ficou extremamente complicada para metade dos pilotos postulantes, pois Logano era o último dentre os 8. Abaixo da linha de corte estavam Ryan Blaney, Chase Elliott, Tyler Reddick e Denny Hamlin, enquanto Logano se lançou lá para cima, com Bell, Larson e Byron provisoriamente classificados também. Bom, com o drama após a etapa de Las Vegas, os 4 eliminados chegaram em Homestead, Miami, precisando vencer ou obter resultados excelentes nos estágios para recuperar terreno em relação aos outros. Tyler Reddick na 2311 largou na pole position, com Michael Jordan, co-proprietário da equipe, assistindo diretamente do carro do carro 45. O bicampeão da Xfinity Series foi dominante durante todo o segmento, e era um dos principais candidatos a vencer a prova, visto que conquistou seus 2 campeonatos na divisão inferior, vencendo etapas em Miami, andando próximo ao muro, uma característica que ele e o Kyle Larson têm. Para o segundo estágio, Denny Hamlin superou Chase Elliott perto do final e levou os 10 pontos para casa. Vale lembrar que Denny Hamlin é o maior vencedor da pista dentre os pilotos ativos, e também na história, empatado com Greg Biffle e Tony Stewart. Similarmente a Las Vegas, a prova foi cheia de estratégias, e Ryan Blaney foi outro finalista que surgiu como candidato à vitória, com Kyle Larson vindo em seu encalço. Reddick não parou e ficou na expectativa de uma amarela no final da prova, mas teve de se render e dar adeus às chances da vitória. Porém, isso foi provisório, mudou rapidamente. Kyle Larson cometeu mais uma presepada na temporada, e essa foi a que mais lhe custou. O piloto do 5 reclamou após a prova sobre a posição de Austin Dillon, que atrapalhou sua disputa com Ryan Blaney, mas sabemos que foi apenas um mimimi padrão da NASCAR e mais padrão do Kyle Larson, e isso ali foi apenas um lance de corrida. O carro 5 trouxe a amarela salvadora para Reddick. O 45 ficou na pista enquanto os outros pararam e liderou a relargada. Porém foi logo superado por Hamlin e Blaney, e posteriormente foi ameaçado por Bell e Elliott. E agora começava uma espetacular briga para a vitória. Faltavam apenas 7 voltas e a disputa era entre Hamlin e Blaney, até que Reddick recuperou as posições que perdeu anteriormente e alcançou os 2 adversários. Os 3 cruzaram para a abertura da última volta muito próximos, e então era um campeão da categoria, o maior vencedor dentre os pilotos ativos na pista e o campeão da temporada regular, duelando pela vitória. Ryan Blaney tentou antecipar Tyler Reddick nas curvas 3 e 4 e abriu espaço. O 45 fez uma sensacional ultrapassagem pela linha de fora do circuito e tomou a liderança. Vitória para Tyler Reddick, com Ryan Blaney terminando em segundo, Denny Hamlin em terceiro, Christopher Bell em quarto e Chase Elliott fechando o top 5.
Essa foi a terceira vitória de Reddick no ano, a oitava de sua carreira, a oitava da jovem equipe de Michael Jordan e Denny Hamlin também, né, claro, e com isso ele conquistou a vaga para a almejada grande final da categoria. A situação dos playoffs teve uma mudança importante. O campeão de 2021, Kyle Larson, foi jogado para a zona de eliminação com a vitória de Reddick e precisaria ir muito bem em Martinsville para seguir até a final. Bell e Byron seguiam avançando para a grande final por pontos junto de Logan e Reddick. O fim de semana em Martinsville já teve fortes emoções nas divisões menores, com ameaça de payback, pancadaria e ainda nem tínhamos passado pela prova da Cup Series, que fechava o Round of 50. Denny Hamlin já deixou seus numerosos haters felizes ao bater nos treinos e destruir a parte traseira de seu carro. Então, vamos para a última corrida antes da final da principal categoria do automobilismo estadunidense. Martin Truex Jr. fez a pole position e lembremos, em 2019, Truex liderou surreais 464 das 500 voltas da pista da segunda prova do ano no circuito. Quase que Kyle Larson superou esse recorde em Bristol poucas etapas atrás. O piloto do 19 liderou até ser superado por Chase Elliott, que venceu o primeiro segmento. E no segmento 2, Brad Keselowski assumiu a ponta faltando 60 voltas por fim e levou o estádio para casa. Mais amarelas e mais estratégias e duas situações importantes. Cadê Kyle Larson e Christopher Bell? O piloto dos 5 não conseguia avançar para as primeiras posições e pontuou menos do que deveria para voltar à zona de classificação, enquanto Bell ficou preso na parte intermediária do pelotão e tomou volta. Chase Elliott superou Brad Keselowski apenas na volta 381, quando os ciclos de parada em madeira verde se encerraram. Kyle Larson e William Byron fizeram estratégias de parada diferentes e relargaram na frente após uma amarela, e não ocorreram mais amarelas até o final da prova. Chase Elliott superou Kyle Larson a 25 voltas do fim, e com esse resultado, Christopher Bell estava ficando de fora dos playoffs por pontos e Byron avançava. Ryan Blaney teve um carro perfeito para o long run, não tomou conhecimento de ninguém ao buscar os líderes, passou Byron, passou Larson e finalmente passou Elliott a 13 voltas do fim. Estava claro que o atual campeão repetiria o feito do ano anterior quando triunfou na mesma pista. Lá atrás, Bell tentava de todas as maneiras avançar posições, enquanto o 24 perdia rendimento gradativamente. Até que uma situação inusitada e tremendamente, irritou muitos fãs, vamos dizer assim, ocorreu. Ross Chastain e Austin Dillon estavam prestes a superar o 24. Ambos são pilotos com motores fornecidos pela Earhart Childress Racing Engines, a ECR, subsidiária da equipe de Richard Childress, e vinculada à montadora Chevrolet. A ordem foi a seguinte para o carro 1 e para o carro 3, escoltem o 24. Uma fila grande de carros se formou atrás dos dois, e claramente, se não fossem eles, Byron teria sido ultrapassado pela maioria devido ao baixo rendimento de seu carro. Lá na frente, Ryan Blaney conquistou a vitória e a vaga para a final, enquanto Bubba Wallace tirou o pé até onde deu para que Bell ganhasse a posição que precisava para eliminar William Byron e avançar para a final. No entanto, o piloto do 20 bateu e prendeu seu carro no muro, tendo de executar o banido movimento do Ray O'Malley para cruzar a linha sem prejuízo. Após uma análise da NASCAR, Byron foi considerado como classificado e Bell foi penalizado por executar tal movimento. No dia seguinte, as equipes dos carros 1, 3 e 23 foram penalizadas pela manipulação de resultados descarada que cometeram por ordem de suas montadoras. Na opinião daquele que vos fala, nem Bell nem Byron deveriam ir para a final devido a essa palhaçada. Com a vitória de Blaney, a final ficou definida. Ryan Blaney com a vitória em Martinsville, Joey Logano com a vitória em Las Vegas, Tyler Reddick com a vitória em Homestead, Miami e William Byron com seus pontos, brigariam pela taça na etapa de Phoenix na semana seguinte. Finalmente, a temporada chegou ao fim. Após 35 corridas, diversos vencedores distintos, big ones, polêmicas, duelos selvagens, vamos dizer assim, e até mesmo brigas em si, na prática, a NASCAR Cup Series terminaria seu roteiro para 2024. A prova em Phoenix, na realidade, começou em clima de despedidas. A última largada da equipe Stewart Haas Racing, bicampeã da categoria, dona de 70 triunfos. Além disso, o campeão de 2017, Martin Truex Jr., também estava de despedida da competição integral, um título e 34 vitórias. E também uma grande marca de última hora que patrocina um piloto
e que deu origem à parte da identidade principal deste referido piloto, inclusive, anunciou sua saída. A FedEx, uma das grandes empresas que patrocina piloto na NASCAR há bastante tempo, patrocinador do Denny Hamlin, não seguirá mais na categoria após 19 anos. Outro fator a ser comentado, antes de falarmos da prova, a pipocada monstruosa de Kyle Larson e Christopher Bell. Ambos foram os únicos a liderar mais de 1000 voltas na temporada. O Larson venceu 6 corridas, o maior vencedor disparado do ano, tendo 2 vitórias dentro do playoff, e o Bell também venceu 3 corridas, mas venceu elas com muita autoridade, liderou diversas voltas, venceu vários segmentos, e a má gestão de resultados, falha nos carros e vaciladas em algumas etapas, o Larson em Miami, o Bell em Martinsville. Isso culminou dos dois não se classificarem para a final. Situação bem exótica, vamos dizer assim. Enfim, bora para a corrida. Martin Truex Jr. cravou mais uma pole position e liderou o pelotão no começo da prova. Joey Logano foi o primeiro dos finalistas a se tornar líder, e assim se manteve até o final do primeiro segmento. Após os pits, uma cena inesperada gerou uma bandeira vermelha. O Pace Car se atrasou para retornar aos pits e liberar a pista para a relargada, que acabou acertando os barris que cobrem o início do muro da entrada dos boxes. Com os barris reposicionados, a bandeira verde foi dada. Christopher Bell tomou a liderança na relargada e ali permaneceu durante um longo período. A poucas voltas do fim, o atual campeão chegou na festa e assumiu a ponta. Blaney passou o 20 e venceu o estágio. Tyler Reddick era o menos cotado dos finalistas, e em nenhum momento da prova aparentou ser capaz de bater de frente com os carros da Penske. No começo do segmento 3, Bell retomou a liderança e Joey Logano se posicionou como campeão se a prova se encerrasse ali. As paradas em verde mexeram com o posicionamento dos pilotos e tornaram mais acentuada a briga pelo título. Ryan Blaney claramente tinha um carro melhor para long run e superou Logano algumas voltas. William Byron estava numa estratégia diferente para ver se conseguiria brigar pelo título. Mas uma rodada de Zane Smith trouxe uma amarela a 60 voltas do fim e todos pararam nos boxes. Byron voltou à frente, mas na relargada, Joey Logano deu o golpe decisivo. Ultrapassou Kyle Larson e William Byron e se colocou na posição de campeão outra vez. Mais atrás, Ryan Blaney iniciou uma perseguição alucinante atrás de seu companheiro de equipe, perdendo tempo com Kyle Larson, que dificultou demais a ultrapassagem. E as voltas foram passando e o tempo de Blaney se esgotando. Ele se aproximou demais, faltando 3 voltas para o fim, mas já era tarde e a história já estava sendo escrita. Joey Logano venceu pela 4ª vez de sua carreira em Phoenix e conquistou seu 3º título na categoria, juntando-se a Tony Stewart, Lee Petty, David Pearson, Cary Arbor e Darrell Waltrip como os tricampeões da NASCAR. Ryan Blaney foi o vice-campeão e finalizou a prova na P2, com William Byron em 3º, Kyle Larson em 4º e Christopher Bell em 5º. Tyler Reddick foi o coadjuvante dentre os finalistas, mas terminou numa ok 6ª colocação. O tricampeonato de Joey Logano marcou também o prolongamento da breve hegemonia de Roger Penske e sua equipe. No ano, o proprietário do circuito de Indianápolis e da própria IndyCar venceu as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Daytona, o título da IMSA e também o título da NASCAR Cup Series. O homem foi campeão da categoria como proprietário nos últimos 3 anos, 2 vezes com Logano, em 22 e 24, e em 2023 com Ryan Blaney. A temporada de 2024 provou mais uma vez o quão a NASCAR pode ser imprevisível, e também, para alguns, injusta. Joey Logano teve uma vergonhosa média de 17.1 de chegada na temporada. Foram diversos abandonos e provas em que o piloto sequer foi mencionado por andar atrás dos 20 primeiros. Claro, teve seus momentos de brilho, mas mesmo assim é um dado que demonstra o quão profissional a Penske é nos playoffs. Logano e Blaney foram clutchers, como podemos dizer. O piloto do 22 tem seus méritos pela conquista, e ninguém pode tirar isso, né? São méritos nítidos. Mas muitos fãs da NASCAR e pilotos gostariam de mudanças em diversas coisas na categoria, começando pela sede da grande final, que gera duelos muito legais, mas as provas em Phoenix não se comparam ao que Homestead Miami e outras pistas propuseram nos últimos anos. Aquele que vos fala não acha que os playoffs tenham que sofrer grandiosas mudanças, mas algumas adaptações poderiam ser feitas para tentar premiar mais os pilotos pelo seu desempenho geral durante o ano e não seguir o critério popular do Win and You Are In, que significa na nossa língua, vença e você está dentro, que faz menção ao fato de que basta vencer uma das 26 provas da temporada regular que o piloto estará nos playoffs disputando o título. Mas isso é conversa para outra hora. As notícias que sucederam a final do campeonato de 2024 e antecederam o início do campeonato de 2025 foram as seguintes.
A NASCAR irá transferir o Clash para Bowman Gray, um autódromo estádio localizado em Winston-Salem, na Carolina do Norte. O Coliseu de Los Angeles teve breve passagem, apenas 3 edições e provas razoáveis nas 3. Riley Hurlist, piloto da afinada Haas na Xfinity e patrocinado pelo energético Monster, assinou com a Tennessee 311 e guiará o carro de numeração 35 na temporada de 2025, como integrante do trio de Michael Jordan. Ryan Preece foi anunciado como novo reforço da Roush Fenway Keselowski Racing e guiará o carro 60 na temporada deste ano, com a Kruger, antiga patrocinadora de Rick Stenhouse Jr. e da JTG Daughter Racing. Inclusive, a equipe JTG se tornou Hayek Motorsport, uma mudança na marca. Todd Gilliland permanecerá na front row e guiará o carro 34. O antigo mecânico-chefe de Brad Keselowski, Jeremy Bullins, deixou a Penske e rumou para atuar ao lado do dono da equipe RFK mais uma vez, dessa vez no carro número 6. O traçado do Circuito das Américas foi alterado para 2025. Denny Hamlin e seu mecânico-chefe Chris Gabehart não trabalharão mais juntos, e Chris Gale assume a posição para o comando do carro 11. A NASCAR alterou e bateu o martelo contra a regra de waiver. Agora, quando o piloto se ausentar de uma prova, apenas uma comprovada justificação médica será aceita para realocá-lo em condições iguais às que começou o ano na disputa pelo título. O piloto irá perder todos os pontos de playoff obtidos e não obterá mais nenhum ao longo da temporada regular. Se o dito cujo for para os playoffs, mesmo com 7 vitórias, irá começar com 0 pontos de bônus no final da tabela. O mesmo se aplicará aos pilotos que forem suspensos ao longo do ano. Zane Smith retornou para a equipe com a qual foi campeão da Truck Series em 2022, a Front Row. O piloto assumirá o carro 38 e guiará ao lado de Todd Gilliland e Noah Gragson. O sistema de treinos e qualificação foi alterado para todas as provas do calendário. Para nós brasileiros sorrirmos, uma notícia muito legal. Hélio Castro Neves, tetracampeão da Indy 500, campeão da IMSA e tricampeão das 24 horas de Daytona e também vencedor do Dancing with the Stars, irá disputar a Daytona 500 de 2025 pela equipe Trackhouse no carro 91. Martin Truex Jr., em parceria com a Tricon Garage da Truck Series, irá disputar a Daytona 500 dessa temporada. Dale Earnhardt Jr. anunciou que sua equipe, a Junior Motorsport, irá colocar um carro para essa edição da Daytona 500, com o atual campeão da Xfinity Series, Justin Allgaier, como seu representante. Cody Ware retornará oficialmente para guiar o carro 51 em 2025. E finalmente, a Red Bull retornou à NASCAR e irá patrocinar Shane Van Gisbergen no 88, e também Conor Zilic no carro 87, que fará algumas provas como part-time. Isso é uma notícia muito legal de ver a Red Bull mais uma vez na NASCAR. Então, essas são as principais notícias que marcaram o pós-temporada da NASCAR. Espero ver você aí que está assistindo no chat do YouTube da transmissão da corrida, que reúne os bobões que assistem esse esporte maravilhoso que muitos fãs de Fórmula 1 adoram criticar sem motivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe com quem gosta de NASCAR, tanto quanto você, e nos veremos nessa grande temporada que eu espero que aconteça neste ano. Espero um ano muito legal na Cup Series. Dias melhores virão pro Koyabushi, eu torço por isso, torço demais. E pro piloto que você torce também, aqui vai meu boa sorte pra ele. Valeu, gurizada, obrigado por assistir, fui!